Olá, pessoal! Bem-vindos ao terceiro episódio do Pode Falar Mulher. Vocês já sabem, né? Aqui pode papiar, pode rir, pode chorar, pode chegar e pode falar mulher. E pode receber uma pessoa maravilhosa, nossa amiga querida, Bela Granato, que vai estar falando com a gente hoje sobre santidade e vida comum. Gente, a Bela tem 28 anos, ela congrega na minha igreja, por isso ela é minha amiga e minha madrinha de casamento também. É minha amiga também. Também. E é muito precioso estar recebendo a Bela, porque foi uma pessoa que realmente ministrou ao meu coração esse tema, santidade e vida comum. 28 anos, fisioterapeuta, serva do Deus Altíssimo, ela dirige o culto de oração, ela é líder de jovens, ela prega, ela canta, ela limpa banheiro, ela faz tudo. Bela maravilhosa. Bela, muito bom ter você aqui, amiga. Pessoal, nós vamos começar agora com... Vamos falar um pouquinho sobre a conversão da Bela. A Bela vai falar pra gente se você nasceu na igreja, como foi essa caminhada aí com Jesus, esse encontro com Deus. Sim. Primeiro, meninas, quero agradecer o convite. Me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada, Céu e Terra, também, por essa oportunidade. Tô com muita expectativa. Eu esqueci de feliz falar, a Bela também é professora no Céu e Terra. Ah, sim. Ela faz de tudo um pouco. Voluntária no Céu e Terra. Sim. Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês nessa mesa e podendo compartilhar um pouquinho, né, das minhas experiências, da minha vida, da minha jornada com o Senhor. Maravilhoso, Bela. E como é que foi sua conversão? Conta um pouquinho pra gente. Então, gente, eu nasci num contexto cristão, não é? Meu avô materno é pastor. E pronto, minha mãe também cristã. Quando eu nasci foi um momento, assim, muito crucial, porque foi o momento onde a minha mãe tomou a decisão de realmente voltar para o Senhor, para a igreja, e se envolver e se firmar mesmo, né? Então, eu já nasci nesse contexto, envolvida, servindo em todos os ministérios possíveis e impossíveis. Então, não existia aquele momento específico onde eu tive uma revelação, alguma coisa, né? Enfim, da parte do Senhor, mas teve um momento nos meus 12 anos que eu senti no coração de de me posicionar em relação ao meu compromisso com Deus, né? Então, eu senti no coração de me batizar. Então, eu conversei com a minha mãe. Aos 12. Aos 12. Uau. Deus chamou a Bela nova, cedo, né? Deus tava com pressa. Deus tem pressa? Tem pressa. Então, aos 12 anos, eu senti no coração de me batizar, de firmar esse compromisso com ele, né? Então, fiz a escola de batismo e pronto. E depois, aos 18 anos, eu tive uma experiência na comunidade que eu congregava, que foi onde o Senhor ele me apontou pela primeira vez em que eu ia servir. E aí o Senhor falou comigo através do texto de João, né? Quando ele fala, você me ama, né? Quando Pedro tá ali, naquele diálogo com Jesus, e ele fala, você me ama, e aí, enfim. Então, apacenta as minhas ovelhas, né? Então, ali foi o start para aquilo que o Senhor tem feito hoje na minha vida. Cuidar de pessoas, servir Bela pessoas. vai ser pastora? Spoiler! Ai, gente, olha, só de ouvir... Eu sei que eu vou chorar hoje, hein? Eu sei que eu vou chorar. Bela, você acredita que existem pessoas que são, digamos assim, que têm um chamado assim mais para próximo de Deus e que tenham um cuidado mais específico, assim? Eu pergunto isso porque eu vejo um certo chamado muito íntimo em relação à sua vida, naquilo que você realmente prega, vive, e esse lugar de não se misturar, né? A gente chama a Bela para várias coisas, ela não vai. Ela tem esse lugar como prioridade, que é estar no Senhor. Por isso, você acredita que existe isso da parte de Deus? Que isso não parte de nós? Então, em relação à questão do privilégio, como que eu enxergo, né? Eu não vejo essa questão do privilégio como algo que está exposto, né? Está disponível só para mim. Eu vejo que, obviamente, né? Quando eu olho para minha caminhada, desde novinha, isso é um motivo de muita gratidão hoje, eu consigo visualizar isso melhor, né? Mas eu sempre percebi um cuidado, de fato, um cuidado muito grande do Senhor com a minha mente, com o meu coração. Para não se misturar mesmo. Exato.
Então, eu nunca tive aquela coisa da curiosidade de experimentar coisas que eu sabia que estavam fora dos princípios de Deus. Nunca tive isso. E assim, como que eu vejo isso, essa questão da graça, né, do Senhor sobre a minha vida nesse sentido? Que, na verdade, o que eu percebo é que sempre houve um temor, mas esse temor do Senhor, ele aos poucos, né, ao longo do tempo, ele foi ganhando forma, ele foi amadurecendo. Então, e por que disso? Porque simplesmente eu caminhava naquilo que eu entendi. Então, de acordo com a minha medida, eu caminhava, me posicionava em obediência. Então, o Senhor automaticamente, né, consequentemente, ele dava graça. Então, se eu entendia que eu não precisava de me envolver, né, com, enfim, pessoas e determinados contextos, né, estar em determinados lugares, enfim, e me misturar e tomar, e me envolver com vícios e tudo, eu simplesmente me posicionava, né, diante daquilo, não caminhava. Então, por obediência ao Senhor, por esse temor, né. Então, não é que Deus tem os seus queridinhos, né? Exato. Ele chama, ele faz um chamado e a pessoa se posiciona e tem acesso a toda essa graça, né? Sim. Maravilhosa de Deus, a esse cuidado. Parece que Deus, quando você olha para trás, você vê na sua caminhada Deus ali te guardando, cuidando, mediante também o seu posicionamento em querer estar nesse lugar, né? De intimidade com Deus. Conta pra gente quando é que foi que você ouviu esse chamado. Foi tipo assim, uma voz audível? Foi uma impressão no coração? Porque às vezes as pessoas ficam, ai, mas como é que eu sei que Deus tá me chamando? Como é que eu sei o que Deus quer de mim? Foi assim, Deus lá do alto céu. Isabela? Não foi de forma audível assim, mas eu costumo dizer que essas coisas do Espírito a gente tem dificuldade de explicar, né? Mas é mesmo, se eu posso dizer, mais uma impressão, né? No coração, onde a gente está se encontra num lugar sensível, né? Em que a gente entende que parece que o nosso coração queima, né? Então, nesse lugar de obediência, de cumprir, de corresponder ao coração do Senhor. Então, eu sempre vi graça sobre isso. Então, mediante meu posicionamento de obediência, eu vi a graça do Senhor para guardar minha mente, meu coração, me manter, me ajudar a permanecer nesse lugar de santidade. Muito top. E sobre o temor ao Senhor, que não é algo nem ensinado, nem transferido, imposto, como que o temor ao Senhor foi algo primordial para que você seguisse nessa caminhada sem se desviar, sem perder o foco e o alvo, né, que é Jesus? O temor do Senhor, como diz as Escrituras, né, é o princípio da sabedoria. E como eu disse antes, o temor, ele é algo que o Senhor coloca, né, em nós, e de acordo com a nossa caminhada, esse temor, ele vai amadurecendo. Então, é mesmo isso. Eu vejo muito isso. O temor, ele tem muito a ver com o amor. Onde está o seu coração, sabe? Se o meu coração, ele tá no Senhor, se eu amo mesmo o Senhor, se torna mais fácil, né? Então, esse temor, ele vai ganhando forma, ele vai ganhando força e a gente consegue caminhar. Não é sobre cumprir um conjunto de regras, Exato, se não. manter ali certinha, fazendo isso, fazendo aquilo para receber algo do Senhor, não é fazer uma troca com o Senhor, mas realmente vem desse relacionamento, né? Exatamente. Dessa intimidade com Deus, você tem um encontro com o Senhor, se relaciona com Ele, conhece o coração dele. Isso. E você não quer sair desse lugar, né, Bela? Sim, sim. Você falando, eu lembrei também do Salmo 119, que inclusive está organizado pelo alfabeto, né? E Davi, em cada estrofe, em cada letra, ele vai falando a respeito do temor do Senhor, mas a respeito que ele quer estar meditando nas Escrituras, que as Escrituras sejam algo assim onde ele possa estar cumprindo, e ele não usa só os mandamentos, mas fala também os teus testemunhos, perdi a palavra, gente, não é isso, não é testemunho,
não lembro da palavra, mas tipo, o que ele fala? Ele fala sobre isso, né? Sobre estar se alimentando daquilo e o que aquilo gera no coração dele. Eu lembro que em uma das aulas que a gente ministrou do Vida na Vida, você uma vez falou que as leis do Senhor era algo que a gente deveria se deleitar. Né? Não é algo que foi feito para nos punir, que a gente deveria se deleitar. E uma vez que a gente tivesse esse deleite, e eu acho que o deleite naquilo que o Senhor tem nos ordenado gera esse temor, né, Bela? Esse alimento de realmente estar na presença, de cultivar essa disciplina de leitura e de meditação. Sim. Isso realmente gera esse temor e leva a gente para esse lugar. E que eu acredito também que foi algo fundamental. Por que a gente está falando disso? Para que você não se desviasse, para chegar onde você chegou hoje, né? Que a gente também não vai dar spoiler, vai pedir para você continuar aqui com a gente, porque tem algo muito específico em relação à caminhada da Bela, e não só muito específico, mas raro. E muito especial. As menininhas... Deixa eu só falar uma coisa em relação a isso. O temor, ele tá muito vinculado, o temor ao Senhor, ele tá muito vinculado ao amor pelo Senhor, né? Porque imagina, se existe um temor sem amor, a gente recai onde? Num tremor, no medo. E o medo não faz parte da realidade do Senhor. Então, o temor, ele tá muito intimamente ligado ao quanto você ama o Senhor. O quanto você tem aprendido a amar, se colocado nesse lugar que você falou de devoção, de intimidade, de relacionamento. E aí, porque quando você ama alguma coisa, quando você ama alguém, você tem prazer em obedecer e agradar o coração dessa pessoa, né? Então, e você se entrega totalmente, e você se entrega de forma fácil para isso. É uma resposta natural. Exato, natural, exatamente. Então, se torna mais fácil obedecer, porque eu entendo para quem eu tô fazendo. Eu entendo quem eu tô obedecendo, né? Então, se torna mais fácil. Maravilhoso. Já compartilha com a sua amiga, comenta o que você está achando desse podcast, envia para aquela amiga que está precisando dessa palavra, de dividir um momento especial. E agora a gente vai falar de uma coisa muito importante, que foi um momento, né, da vida da Bela. A Bela nasceu no Brasil, porém, há aproximadamente 3 anos ela veio para Portugal. Bela, compartilha com a gente como que foi essa vinda para Portugal. Então, já pegando um gancho no nosso tema, né, que é vida comum, gente, é justamente isso. Eu não tive nenhuma palavra específica na altura quando eu vim pra cá. Eu simplesmente decidi atrás de um sonho, né, que era viver essa realidade, ter essa experiência de viver fora, né, um país, uma outra cultura, embora mesmo idioma, mas muito diferente, né? E coloquei essa proposta pra minha família, né? Pros meus pais. Ah, foi você que falou pra eles, então? Sim. Da gente começar a ver essas possibilidades, enfim, o que a gente precisava pra vir pra cá. E aí, na altura, o meu irmão também se interessou, já prestou prova, enfim. Veio primeiro, inclusive, e depois viemos juntos, né? O resto da família. Nós somos 5 lá em casa. A família é grande. E então eu vim pra cá não sabendo ainda, não tendo nenhuma direção do Senhor, né? E quando eu cheguei aqui, que o Senhor começou a trabalhar, né? E de me direcionar. Gente, isso é muito impressionante, porque tem coisa que realmente o Senhor coloca no nosso coração e a gente só descobre no meio do caminho. Que foi Ele que colocou, né? Agora, olha, tem um ponto interessante que eu lembrei agora, é que, eu não tinha uma palavra específica, mas quando eu tive aquele momento com o Senhor, quando eu tive com 18 anos, fez muito sentido pra mim, porque quando o Senhor falou comigo que ele ia me levar pra um lugar que eu não queria ir, que eu não ia querer ir, e que ele que então ia cuidar de mim, né, e guardar e tudo, e me dar ferramentas. Eu, em princípio, não tinha entendido essa palavra que eu tinha recebido que hoje, né, meu casal de discipuladores, né, meus irmãos queridos. E eu não tinha entendido essa palavra no momento, não tinha discernido nada. E aí depois, quando eu cheguei aqui, que aquilo fez sentido. Quando eu me envolvi com a igreja e tudo, e vi o propósito do Senhor. Por falar nisso, Bela, você encontrou logo uma igreja, assim, que chegou aqui? Demorou? Como é que foi esse processo? Fez logo amizade?
Como é que foi essa adaptação? Esse processo foi bem doloroso. Fiquei 1 aninho, gente. O Senhor me levou para um deserto e nesse deserto foi um tempo incrível, assim, muito especial mesmo. O Senhor falou comigo lá no texto de Deuteronômio, né? Que o deserto é o lugar onde o nosso coração é exposto, né? Onde as nossas intenções, as verdadeiras intenções do nosso coração são expostas. E ali o Senhor me levou para um lugar de conhecimento de quem realmente eu era e quem era Ele. E aí foi um processo de desconstrução, porque eu vivia uma realidade no Brasil que eu queria voltar para essa realidade, não podia, porque, né? E o Senhor, Ele me fez, me tratou muito nesse período de 1 ano. Foi próximo à pandemia também. Também foi. E nesse período eu ainda tentei, né, conhecer outras igrejas, outras comunidades, mas não me sentia parte, não entendia que era o propósito. E aí, então, só depois que eu senti o Senhor me direcionando, foi quando Ele me conectou com a Chama Viva. E é interessante também, né? Às vezes a gente parece que tá nesse ponto onde nada faz sentido, a gente não se conecta, a gente realmente está num deserto, que eu lembro que foi uma palavra que você usou. Eu me sentia no deserto e depois tudo faz sentido. Então afinal eu estava realmente no deserto, não era aquilo que Deus tinha para mim. Sim. E aí você conheceu Chama Viva, depois conheceu Soy Terra através da igreja. Foi foi engraçado, né? Eu conheci Chama Viva por conta do meu irmão, skatista, né, gente? Oh, meu Deus. Eu fui buscar ele. Olha as conexões que Deus faz. Olha esse rolê, gente. E aí eu fui buscar ele à noite na pista de skate. E ele veio com um amiguinho, pediu pra eu dar carona, né? Pedrinho. E aí, o Pedrinho. Skatista também. E aí o Pedrinho falou: oi tia, tudo bem? Olha, leva o Matheus hoje lá na igreja porque eu vou tocar bateria e tal, não sei o quê. E Pedrinho missionário. Opa, esse amiguinho aí, cristão, vamos lá, né? E eu peguei minha mãe e a gente foi pra igreja, né? Conhecer a Chama Viva. E aí chegamos lá e ficamos encantados. Fomos recebidos por uma família maravilhosa. E é isso. Depois fui entendendo aos poucos o propósito, né? De estar ali. E aí conheci, né? A Dé, o Francis e todo mundo do Céu e Terra também. E enfim, e aí começamos essa jornada, né? Quem tá ouvindo esse podcast que não sabe o que é o Céu e Terra, Céu e Terra é uma associação que tem a loja, que tem a academia, e nós temos um porquê muito forte. Nós acreditamos que pessoas posicionadas no propósito eterno de Deus trazem a realidade do céu para a terra. Por isso, nós manifestamos esse porquê em várias esferas da vida, e por isso também nós temos aqui o podcast. A Bela conheceu a associação, faz parte, né? Não fez, faz parte. E nós também queremos chamar vocês para fazer parte, para apoiar esse projeto, para estar conosco e conhecer o Céu e Terra. Nós temos crescido muito, graças a Deus. O Senhor tem enviado pessoas, enviado mantenedores, e é por isso que nós temos toda essa estrutura e podemos levar conteúdo de valor que tem sido tão importante nessa geração. É verdade. Next! Eu queria saber que quando você chegou, né, você passou por muita coisa. O que você pode dividir aqui de experiência nesse deserto, nessa jornada de imigrar e de procurar a igreja, de procurar também o chamado do Senhor para esse tempo que você estava vivendo? Como que foi isso? Tem alguma experiência que você pode dividir aqui com a gente? Sim. Primeiro que o deserto, ele foi muito importante para aquietar a minha alma, para eu me conhecer, né, para eu entender algumas coisas, né, enfim. E deixar mesmo que Deus, ele cuidasse do meu coração mais, né, mais e mais. E logo quando, foi uma das coisas, uma das experiências, logo quando a gente chegou aqui, no dia seguinte a minha mãe foi internada, né. No dia seguinte, a gente pousou aqui. No dia seguinte, a minha mãe deu entrada no hospital. E a gente sem conhecer nada, na terra nova, Caraca. Sem, né, conhecer ninguém. E foi 1 mês morando no hospital, né? Que prova. Então, e isso tudo fez parte, né, desse processo de tratamento do Senhor. Então, eu pude ver que o Senhor não estava só tratando coisas em mim, mas na minha família também.
Então, e pronto, aí nesse processo eu consegui enxergar, né, coisas que eu precisava abandonar, entender também um pouquinho sobre essa questão da missão, né, e aquilo que o Senhor tinha. E... o que mais? É isso. É sobre isso. Pessoal, a Bela, infelizmente, vai abandonar a gente. Tô me preparando aqui pra chorar. Eu e o Valério, no final, vamos estar aqui. Eu trouxe o lencinho, olha. Ai, meu Deus. Mas podemos concluir, Bela, que com certeza foi um tempo muito precioso, né? Que você tinha que estar aqui. Foi Deus que te trouxe, apesar de você não ter isso super claro quando veio. Mas existe um propósito para você estar aqui. Então, fala pra gente como foi esse tempo aqui, o que você vai levar no seu coração daqui de Portugal. A Bela vai voltar pro Brasil e daqui a pouquinho você vai descobrir por quê. Ela vai voltar pro Brasil e ela tem palavra para voltar para Portugal. Então nós estamos aqui, assim, nos ajude a remir esse tempo, sim. Diminui, pai, diminui esse tempo. Sim. Mas fala pra gente, Bela. Então, só voltando aqui em relação ao tempo quando eu conheci a igreja, né, Chama Viva, foi muito interessante como o Senhor conduziu as coisas, porque quando eu cheguei numa igreja num contexto completamente diferente daquilo que eu vivia no Brasil. Então, era uma igreja bem tradicional, né, com irmãos mais velhos, mais maduros, mais idosos. E eu jovem ali, né, tentando me inserir, como é que eu posso servir a igreja. E aí, nesse período, o Senhor, ele também gerou algo no meu coração muito importante, que estava esquecido, né? Que antes de você querer servir, você precisa amar. E o serviço, ele só faz sentido quando você é movido por esse amor que o Senhor coloca no nosso coração. Então, houve esse processo, né? De aprender a amar pessoas que são muito diferentes, né, do meu contexto, pessoas que, enfim, com outra visão, né, de ministério, outra visão de vida, outro contexto. Então, o Senhor, ele gerou um amor muito grande pelos irmãos da Chama Viva. E, então, depois que o Senhor, ele... Você sabe por que eu tô chorando? Eu lembro o primeiro dia que eu vi, ai, gente, a Bela... na cantina da igreja e ela tava limpando o chão. Não foi a primeira vez que eu vi a Bela na igreja, foi a primeira vez, eu acho, que eu olhei assim e vi isso, eu vi amor, eu vi um cuidado, eu vi uma serva. E quando ela terminou, a Bela já fazia parte da congregação, eu que tava chegando e falei assim, muito obrigada. Não sei se você lembra, nós tínhamos acabado de ter uma reunião com os jovens e ela limpou aquela cantina tão rápido, colocou assim as mesas no lugar, com esse cabelo assim, meio de Maria. E eu olhei e falei assim, gente, coisa mais linda, obrigada. Eu tipo, agradeci, só que a novata era eu. E ela, imagina. E todo mundo lá se divertindo e comendo e conversando, e a Bela limpando, organizando. E era sempre esse lugar, eu sempre vi a Bela nesse lugar de serviço, de amor mesmo. Quando ela sobe e vai ministrar, é o que eu vejo o Senhor através da vida dela, e o quanto que isso trouxe cura pro meu coração, trouxe palavra, trouxe vida mesmo, sabe, pro meu coração. Foi uma amiga que eu orei pro Senhor e pedi ao Senhor uma amizade que fosse de Deus e que me levasse para esse lugar mais perto de Deus. E eu lembro de várias vezes eu te mandar áudio falando coisas assim super aleatórias. E você, amiga, obrigada por compartilhar sobre isso, porque é isso mesmo, e E tem sempre uma palavra do Senhor, Abel. Sempre. E falava, a gente assim, começou a orar uma pela outra sem se conhecer tanto. A gente não se conhecia, a gente gerou isso, a gente gerou essa fidelidade de amizade e de amor e de partilha de palavra de vida. E foi tão pouco tempo, mas foi tão profundo. Então, quando eu vejo você falar, o meu coração, ele se emociona mesmo, sabe, amiga? Porque é isso, Jesus é isso.
E eu vejo muito Jesus através de sua vida, isso toca a minha alma, isso não é só colírio nos meus olhos. É algo que toca, assim, num lugar muito profundo, muito profundo. Porque é uma extensão do amor de Deus, É uma né? extensão. Do cuidado de Deus, a gente vê na vida da Bela. E a estadia dela aqui em Portugal como um presente de Deus mesmo pra gente, sabe? Foi mesmo um presente de Deus trazer uma pessoa tão especial, né? Pra nossa comunidade, pro nosso... Que privilégio ter a Bela como amiga e irmã. Obrigada, meninas, pelo carinho. Não vai embora, Bela, por favor. Mas é muito interessante isso, né? Até nisso, o amor pelo Senhor, ele precisa ser amadurecido. Então, imagina, eu vivia nesse contexto no Brasil, com muito serviço, sempre servindo muito a igreja. Acaba que isso é um perigo também, porque às vezes a gente entra no automatismo e a gente não percebe que, na verdade, a gente está fazendo aquilo sem pensar. Por né? fazer, né? Por fazer, exato. E olha que interessante, esse processo aqui, Portugal foi uma escola, né, pra mim, nesse sentido. De aprender a amar as pessoas. Aprender a servir com amor e não mais só por automatismo, né? Uhum. Então tem sido um tempo, né, de muita aprendizagem. Bela vai levar amor no coração quando for, né, Bela? E é isso que faz sentido, né? Isso que sustenta a gente. Isso tem muito a ver também com autoridade, né? Quando a gente tem autoridade sobre um assunto, quando aquilo move o nosso coração, quando a gente ama, né? Então, é muito isso, assim. O serviço, primeiro, quando a gente serve, né? Num contexto, por exemplo, de igreja, aquele serviço, ele só faz sentido, ele só nutre de fato, ele só é pleno, efetivo, quando ele é um serviço regado pelo amor ao Senhor, quando ele é originado nisso, né, no coração do Senhor. Então, antes, eu sirvo porque eu amo a quem eu tô servindo. E aí, por isso, eu consigo a mais servir plenamente o meu próximo, né? E aí gera vida. Aí, de fato, gera vida, né, esse serviço. Não é só prestar um serviço, mas trocar a vida de Deus com o meu próximo, né? E aí é por isso que queima, né? Nosso coração. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? Que se entregou porque é amor, não é? Ele deu tudo parte deu desse a vida lugar. porque amou, né? Serviu porque amou. Sim. Muito top. Agora Muito vamos bom. descobrir por que a Bela tá abandonando a gente. Nós estamos no Spotify, na Apple Podcast, no YouTube, aqui no Instagram. Já para aí tudo e vai nos seguir. @CéuETerraPT e a loja também, a melhor literatura da Europa, @LojaCéuETerraPT. Maravilhoso. Voltando então aqui para a história da Isabela. Gente, é uma história muito legal. Por que então que a Bela está nos abandonando, voltando pro Brasil? Porque ela conheceu alguém, gente. Se apaixonou, é verdade. O amor faz dessas coisas. O amor atravessa o oceano, gente. Literalmente, porque a Bela nunca namorou. A história da verdade. Bela é interessante porque ela escolheu esperar. Bela, conta pra gente então como é que você conheceu aí o seu digníssimo. Então, gente, só acho legal comentar aqui. Essa área do meu coração sempre teve muito guardada, assim, né? Eu nunca tive pressa de viver algo por viver, assim, né? Sem propósito e tudo. Então, eu tava muito... Quando o Yuri apareceu, eu tava muito, assim, dormindo, né? Bem desligada, queria nada. Foi mesmo uma surpresa, né? E aí, como é que foi isso? Gente, eu conheci ele nas redes sociais, mas não foi no Tinder. Tá bem, meninas? Foi no aplicativo, eu escolhi esperar. Aí no dia seguinte já vai ter esse aplicativo. Vou criar. Aí, créditos, hein? Exato. Vamos lá. Então, aí como é que aconteceu essa história, né? Eu recebi uma missionária na minha casa. E ela ficou lá. Amiga, Pan, se você estiver ouvindo, te amo, beijo. Ai, foi a ponte, gente, pra esse relacionamento.
E... O cupido. O cupido, exato. Que bom que tem cupido, que é bom, porque eu como cupido, gente. Cupido de... Só um parênteses aqui, eu sou um péssimo cupido. Eu sou um cupido sem asa. É mesmo. Nunca dá certo o meu... Sério, não amiga? flui, péssimo. Olha, Mas a Pamela foi um bom cupido. Fluiu, hein? Fluiu. Fluiu. E aí, a Pam ficou lá em casa, né, um mês. E aí ela sempre assim, jogando aquela conversa. Eu já tô entendendo por que eu cheguei aqui, porque eu vim parar aqui em Portugal, porque a verdade ela é pra Espanha, né, gente? E aí eu já tô entendendo porque o segundo motivo de eu ter vindo parar em Portugal, eu precisava fazer a ponte sua com o meu amigo, porque vocês são muito parecidos, vocês precisam se conhecer e não sei o que e tal. Gente, um outro parêntese aqui, a Pamela ia ficar na minha casa. Quer dizer, ela ficou na minha casa. Sim. Mas quando a Pamela foi lá, eu não sei, eu falei assim, Pam, olha só, eu vou ligar pra Bela, porque eu não tinha um quarto pra ela dormir, né? Ela tava dormindo comigo. Eu vou ligar pra Bela, porque a Bela tem uma casa grande, e eu acho que ela vai conseguir te receber melhor, porque eu acredito que você precisa desse tempo pra você. Mas assim, foi na hora. E aí liguei pra Bela, imagina, a Bela, né, não tava contando com isso, mas a Bela na hora... Claro, Val, ela pode ficar aqui, vai ser ótimo, e não sei o que, nananã. E eu sabia que as duas iam ter um pit gospel. Pra quem não sabe o que é pit gospel, é quando você encontra uma pessoa assim, teu espírito testifica na hora, você tem um pit gospel, você vai no céu, você volta na terra, você fala em línguas, e foi o que aconteceu com as duas. E foi uma conexão muito, muito engraçada, assim, porque, na verdade, eu conheci a Pam na oficina de teatro do Danilo, do Dan, que veio também fazer o podcast aqui, né? E nesse dia eu nem ia, só ia levar meu irmão, né, pra participar dessa oficina. E acabei ficando, achei super interessante a dinâmica e tudo. E a Pam tava nesse dia, né, eles tinham se conhecido, eram amigos também, estavam ali, né, que tinham acabado de se conhecer também. E aí, quando eu olhei pra Pam assim, é coisa que a gente não explica, né, conexão. E aí eu falei, gente, nossa, que legal, a gente começou a conversar e tal. E aí foi logo depois que a Val fez esse contato e falou, ai, Bela, a Pam, sabe a Pam? Então ela precisa de um lugar pra ficar. E eu falei, então bora, manda ela aqui pra casa. Gente, os caminhos do Senhor são muito maiores que os nossos mesmo. Porque a Pam, olha só, o Danilo veio do Brasil, pra contextualizar também o pessoal, o Danilo veio do Brasil pra fazer um monólogo e apresentou em várias igrejas. Uma das igrejas foi a nossa. E a gente convidou ele pra fazer a oficina com os jovens. E a Bela, né, eu, o Lucas, a Bela, nós somos líderes de jovens. E aí foi assim que a Pamela veio, no dia que o Danilo veio, porque eles se conheceram através de outra pessoa. A Pamela conheceu a Bela, a gente foi levar a Pamela numa outra igreja, que também é missionária, e estava aqui nesse período, mas não era para ela estar aqui, era para ela estar na Espanha. E foi assim, uma conexão que foi... Se eu dissesse sim para a Pamela conheceria a Bela. Se eu dissesse não para a Pamela, elas não se conheceriam e ela também não conheceria o Yuri. Então foi uma conexão muito louca, assim, que foi chegando em lugares inalcançáveis. Assim, hoje a gente pensa, uau. Que loucura. Sim. E é muito interessante a gente parar pra pensar nisso, né? Que às vezes a gente fica correndo atrás de determinadas coisas achando que, não vai acontecer, não vai fluir, não tá fluindo a minha área sentimental. E, gente, o Senhor, ele dá jeito de fazer as conexões. Ele é perfeito nisso. Fica aí a dica, meninas. Perfeito, Podem esperar, porque Deus conecta. E digam sim para o Senhor, né? Sim. Digam sim para as oportunidades do Senhor na nossa vida. Esteja nesse lugar, nessa oficina, recebendo essa missionária. Exato. Isso aí. E foi muito... Isso foi nesse período também interessante isso que você falou, porque foi nesse período onde o Senhor também estava ministrando no meu coração sobre me abrir para novas conexões, para novas oportunidades para potencializar o reino. E eu senti muito isso quando eu me conectei com a Pam. E, enfim, né? E aí ela passou essa temporada lá em casa e ela sempre falando, né? Desse amigo. Ai, porque esse meu amigo é assim. Ai, meu Deus. E ela até brincava, né? Com uma palavra, né? Ela falava assim, ai, você é Rebeca do meu Isaac, você é Rebeca do meu Isaac. Eu, que Rebeca? Que Rebeca, gente? Do Isaac, quem é Isaac? E aí, enfim, né? Aí eles faziam um vídeo chamada e tal, porque eles são líderes numa base missionária, né? Lá no Brasil. E aí eu via, né, assim, de longe, né, não queria nem saber, Bela só bem analisando de desligadona. longe. Não, mas tipo, muito desligada, muito, né. E eu assim, deixa lá, né, tá falando com ele, ela às vezes virava a câmera assim, aí eu, oi. Oi, Querendo matar ela. Oi, amiga, tira essa câmera. E a Pamela já tinha me contado há muito tempo. Ela, olha, Valéria, o Yuri, não sei o que, a Bela, tudo a ver. E eu, vamos lá. Quem? Aí já via. Eu falei assim, mas você já falou com a Bela? Ela,
Calma. Tudo no seu tempo. Exato. Enfim. Não, eu lembro que eu fui... Ai, amiga, desculpa te cortar. Não, eu fui perguntar pra ela, quando a Pamela falou pra ela, então, e o Yuri? A Bela, ai, gente, calma. Não é assim, não sei o quê. E ela toda assim, centrada. Calma, não é assim. Muito plena. É, Ela gente, tava assim, esperando o menino lá do plena. outro lado do oceano, gente. Pelo amor de Deus. Quando? Não vai rolar, né? Tipo, na minha cabeça, não vai rolar. E aí, teve um dia que me chamou a atenção. Aquilo mexeu comigo, né? Foi um dia que a gente tava tomando café. E aí, a gente conversando e tal. Aí, ele ligou pra ela, fez uma chamada de vídeo. E aí, ele virou assim e falou pra ela... Amiga, eu não liguei pra falar contigo. Eu liguei pra... Eu quero saber cadê minha esposa. Quando ele falou isso, eu falei assim... É ousado, ele é ousado, esse Isaac. Quem é essa pessoa? Gente, detalhe, eles não se conheciam. Sim. Não, nada. E eu nem, tipo, busquei Instagram, nada disso. Eu tava mesmo muito desligada, gente. Muito. E aí, não querendo mesmo me abrir pra isso, né? Pra essa possibilidade. Tava cuidadosa. Sim, também, né? Enfim. E aí, foi isso. Aí, quando ele falou isso, assim, eu não liguei pra falar com você, eu liguei pra falar com a minha esposa. Eu falei, quem é essa pessoa? Menina abusada. Assim? Ousada, abusada, gente. Enfim, e aí ela virou assim, ela baixou o telefone, ela me olhou assim, ela, meu Deus. Ela tá falando. Aí ela virou a câmera, tipo, ela tá aqui, né? Aí eu, oi! Quase que eu falei, oi, marido! E aí foi isso, assim. Aí, enfim, aí depois daquela chamada, aquilo mexeu comigo, eu comecei a colocar isso diante do Senhor, né? Orar sobre isso e tudo. E aí, vira e mexe, né? A gente se falava, mas sempre ela, quando ele ligava pra ela, enfim. Então, essa mas é eu a nunca história de como vocês se conheceram, você aqui em Portugal e ele lá no Brasil. Sim. E vocês já se conheceram pessoalmente? Sim. Conta. Então, e aí, pronto. Só pra eu conectar aqui, quando ela voltou pro Brasil em abril, na semana seguinte, se eu não me engano, ele foi e mandou uma mensagem pra mim, né? Dizendo que queria me conhecer e tal, queria começar a conversar comigo e tal. E aí foi isso. A gente começou a conversar em junho de 2022. Dia 2 de junho. E aí, desde então, a gente fazia chamada e tudo. E aí, o que aconteceu também? Antes da Pamela ir embora... Eu vou lembrando aqui, né, gente? Antes da Pamela ir embora, eu senti muito forte no meu coração de que o Senhor estava me chamando de volta pro Brasil. Mas eu não sabia como, quando e como isso ia acontecer, né? E aí, eu falei assim, ok, vou pegar as minhas férias e vou. Eu vou entregar as minhas férias e vou servir lá na base missionária. E comecei a me organizar em relação a isso. Mas, tipo, nem pensava nele, né? No Yuri, nada a ver. Tipo, eu tô indo lá pra servir, vou dedicar esse tempo lá na base, aprender com eles, né? Enfim. E vamos ver o que acontece. Mas, o que aconteceu? Né? Cheguei lá, gente. E aí, conheci o Yuri. Ai, gente. Quando, Bela? Quando? Foi agora, gente, em dezembro. Cheguei lá. Primeiro eu fui ver minha família, depois eu fui pra base. E aí eu conheci ele, né? Encontrei com ele. E foi, assim, conexão incrível. As expectativas. Exato. Foram... Com certeza. Gente, o Senhor, ele não faz as coisas assim pela metade, né? Deus sabe. Ele encaixa tudo. E as famílias? E as famílias? Pois é. Como reagiu? Primeiro a sua, né? Aqui, antes de você ir, eles já sabiam que você tinha um contatinho no Brasil. Sim, meu pai, eu já virei pro meu pai e falei assim, pai, então, eu tô indo pro Brasil. Eu falei, pai, eu tô indo assim, com segundas intenções pro Brasil. Eu tô indo pra descansar, mas assim, surgiu uma pessoa. Aí o meu pai olhou assim, oxe, garoto, 28 anos, nunca falou de namorado de ninguém, do nada? Como assim? Já ficou, né? Mesmo. Exato. E aí, tudo novo, né? Eu falei, surgiu uma pessoa e a gente vai se conhecer, né? Enfim. E aí, pronto. E olha que interessante, como que tá, né? Tá sendo difícil um pouquinho pros meus pais, assim, porque eu fui pra lá, eu conheci a família dele, ele conheceu boa parte da minha família, meus tios, avós e tudo, mas ele ainda não conheceu os meus pais, né? Enfim, eles não se conheceram pessoalmente, né? Exato.
E é isso, assim, tá sendo tudo um tempo novo, né? E a família dele, como é que foi a reação? Ai, eu tava super nervosa, né, gente? Primeiro relacionamento, meu Deus, agora do nada eu já tenho sogra, sogro, cunhada. Mas foi muito legal, eles me receberam, assim, coraçãozão, família mesmo. E o melhor São dessa maravilhosos. viagem foi aquele videozinho. Porque você chegou Sim. em dezembro. Cheguei em dezembro, eu fiquei 22 dias. E ele te pediu em casamento em quanto tempo depois? Foi ali na última semana antes de eu vir. Foi muito engraçado, porque eu falei assim, gente, Pronto. é isso. Namorando. ele? Exato. Mas... Namorando, né? Obviamente que a gente já entrou nesse relacionamento já pensando em firmar alguma coisa, né? Mesmo com um compromisso um com o outro. Só que, tipo, não tinha acontecido nada, ele não tinha falado nada. E assim, aí teve um dia, né, ali na última semana antes de eu vir embora, que a gente tava turistando pelo Rio. E aí ele me levou, a gente foi pra uma praia, curtiu o finalzinho de tarde lá. Qual foi a praia? Na praia ali da Barra. Na Barra da Tijuca. E aí, coloquei minhas coisas na areia, quando eu virei de costas, ele tava ajoelhado. Peraí, eu tenho uma coisa pra você. Quer casar comigo? Eu, Oi, assim? calma. Oi? E aí foi isso, né? Ele pediu noivado, enfim. E é isso, gente, eu estou noiva. Isabela vai casar. Gente, nem deu tempo de namorar. Mas o senhor calma, tem tanta pera. pressa, tanta urgência que não nem... Pera lá. Desse pedido, na hora, assim, o que passou pela sua cabeça? Como é que foi, assim, não, eu vou aceitar? Tipo, porque você não é uma pessoa impulsiva. Então, assim, eu achei que você fosse dizer que não. Ou então, Eu também. não ainda. Calma. Como que foi? Não, sério, assim, tipo... Eu vi no vídeo que você virou de costas e depois voltou. Exato, porque eu não tava acreditando. É tanta coisa que passa na nossa cabeça, né? Eu devo não estar tava sonhando. acreditando. Eu tô Voltou. sonhando, Não, gente. é verdade. Peraí, é verdade. Peraí, tem um anel. Mostra o anel, mostra o anel. Gente, tá aqui, ó. E aí foi isso. Tanta coisa que passa na nossa cabeça, né? Eu falei, meu Deus, peraí, eu nunca me relacionei com ninguém. Agora eu já vou casar. Tipo, é um compromisso, uma posição, né? É um passo muito importante pra gente, né? Principalmente pra mulher, assim. E aí, só que acontece, né? Foi algo muito do Senhor mesmo, porque eu senti muita paz no meu coração. Muita, muita mesmo. E eu vi que... E é aquela coisa, né? Eu não me via mais longe dele. Eu falei, cara, eu quero ver a vida mesmo com ele. Ai, gente. Então é isso, gente. Eu não me via mais longe dele. Não me via mais. Que romântico. Então é isso. Estamos aí nesse E já processo. tem data, Bela? Já como é que estão as coisas do casamento? Já, gente, temos data. E é pra já. Porque, como eu disse, gente, o Senhor, ele tem urgências. Tem as urgências dele, né? E é isso, a gente tem entendido com o nosso coração, né? Entendido da parte do Senhor, que a gente precisa casar logo, em julho. Então vamos recapitular. Se conheceram pela internet em junho. Em junho a gente começou a se falar por videochamada. E não foi em Tinder, né? Não foi foi, através da galera. missionária, da fã. Sim. Foi conexão do céu, do alto. Sim. E depois por Aí, em videochamada. dezembro, se conheceram pessoalmente. Ficaram Exato. 22 dias convivendo, se conhecendo, tudo mais. Aí foi o pedido. Agora estão noivos. Exato. E vão casar em julho. Em Exato. menos de um ano. Julho. Tô chegando no Brasil. 1 de julho. 4 meses. Hã? 1 de julho? 1 de julho. 1 de julho. E foi uma data mesmo que... Primeiro o Senhor confirmou no meu coração. E depois, na verdade, o Senhor já tinha falado com ele que seria... A gente casaria, assim, a metade do ano, né? Mas não tinha um tempo certo. Era só uma estação ali, uma ideia. Mas aí depois eu pedi mesmo. Eu falei, vou ser ousada. Senhor, eu quero uma data. Como é que Conta essa foi? história, Eu Bela. quero uma data. Deus deu uma data, gente. Ouve foi. essa aí. E aí, eu falei mesmo. E aí, quando eu pedi, foi muito engraçado. Eu tava, assim, no finalzinho de tarde, numa praia, pra variar, gente, porque é o meu lugar preferido, né? Todo mundo sabe disso. E aí, eu virei pro Senhor, fiz, assim, essa oração bem ousada. Eu falei, Senhor, eu quero uma data. O Senhor dá data pras pessoas, eu revela tanta coisa, eu quero também uma data. E aí, na hora, gente, o Espírito Santo falou no meu coração, mas eu já te dei. Oi? Eu já te dei. Aí, na hora, assim, várias conexões de coisas que tinham acontecido durante a semana. E aí também, gente, posso contar essa coisa do anel? Pode. Eu tenho participação nisso. Gente, a avó tem participação nisso. No A dia avó do meu foi o segundo aniversário- cupido. Sem querer. Gente, eu preciso de muitos cupidos, viu? Enfim, e aí, no meu aniversário, a Val sentiu no coração de me dar um anel. E foi muito curioso
que naquela semana o Senhor tinha falado comigo sobre aliança e sobre deixar que Ele me adornasse como noiva. E eu não tava entendendo muito bem, né? Como assim, gente? Deixa o Senhor me adornar como noivo? Calma, Senhor. Vamos lá. Com calma, né? O Senhor às vezes precisa desenhar pra eu entender algumas coisas. E aí, no dia do meu aniversário, a Val me deu um anel. Esse anel aqui. E aí me chamou a atenção, porque dentro do anel tem 2 corações, né? E atrás de um coração tem um número 1. Tem o número 1 escrito, né? O 1. E no coração oposto tem o número 7. E aí, quando eu fiz aquela oração pedindo a data, na hora, aquelas conexões, né? Na hora me veio essa memória, né? Da questão de um dia que eu tava observando o anel e eu vi esses números, né? E fiz a conexão. E aí, foi mesmo isso, né? 1 de julho, dia 1/7. Uau! Tremendo. É isso, gente. Maravilhoso. Muito bom. Bom, então, agora a gente vai falar um pouco de santidade, dessa espera que a Bela viveu. E você já pode aproveitar e mandar para sua amiga que você acha que não tem, que tá encalhada, que não tem jeito. Que às vezes a gente acha isso, mas o Senhor, ele é perfeito. Então, ela não tá tão encalhada assim, né? Ô, Bela, e como é que foi esse tempo de espera? Você passou por algum desafio? Por cobranças da sociedade, dos amigos, da família, as pessoas ficavam dizendo: Bela, você não namora? Que isso? 28 anos, Bela. Quase 30. Vai 30, sem um namoradinho, um Sim, beijinho, sem Bela. um beijinho. Como é que foi, amiga? Então, a gente sempre é cometido, né, com esses pensamentos de que não existe ninguém, não vou conhecer ninguém, não tem e tal. Até costumava brincar, né? Falava, o pessoal perguntava, gente, meu marido tá em outra galáxia. Mas existe essa cobrança da nossa parte, né? Como mulher também, a gente, né, vai chegando numa determinada idade e isso existe. Mas é aquela coisa, né, da gente saber onde a gente tá semeando o nosso coração, né? E também teve, né? Cobrança de família, né? Enfim, amigos, meus irmãos, enfim. Mas eu sempre muito convicta de que o meu objetivo da minha vida, né, não era estar com uma pessoa, mas era cumprir o propósito de Deus. E isso estando com alguém ou não, né? Que isso era algo independente. Mas você chegou a imaginar que esse dia não chegaria de conhecer alguém ou de se relacionar com alguém? Por diversas vezes passou isso na minha mente, de que eu seria, tipo... O seu chamado assim, era né? diferente. Não vou ver com ninguém. Exato, que o meu chamado talvez... Celibato. Exato. Sim, pensei isso várias vezes, né? Falei, será que é isso aí, Deus? Preciso de graça, né? Pra viver isso. Né? Mas sempre muito, muito em paz, tentando, né, guardar o meu coração no Senhor mesmo, tipo, focar os olhos no trabalho dele. E isso é muito especial, Bela, porque eu sinto que hoje em dia as pessoas estão querendo apressar tudo, querem tudo pra ontem, sabe? As pessoas estão muito preocupadas com isso. Eu vejo muitas meninas, muitas mesmo, preocupadas com isso, ansiosas com essa espera, né? Parece até que é um castigo de Deus. Eu vejo mesmo assim uma pressa, uma urgência da parte da pessoa, mas a verdade é que esperar é confiar em Deus, né? Exatamente. Então eu acredito que você encontrou, né, as forças, né, para esperar em Deus, porque você sabia que o seu pai estava cuidando de tudo, né? Que ele estava... E você pode nos dizer que existe recompensa nessa confiança, nessa obediência a Deus? Sem dúvida, sem dúvida. Gente, porque é muito engraçado também pensar sobre isso, né? Porque eu sempre fui muito tímida. E então quando eu pensava sobre isso, sobre a possibilidade de me relacionar com alguém, aquilo me gerava um nervoso, assim. Eu falo, gente, como que vai ser? Como que eu vou chegar? Como que eu vou falar? Eu não sei o que dizer, como me portar e tudo. E eu sempre colocava isso diante do Senhor. Senhor, eu sou extremamente envergonhada. O Senhor sabe a dificuldade que eu tenho de fluir nisso, de me expor para pessoas, de expor meu coração, de me abrir, né? E foi muito assim, né? Porque eu mantive meu coração no lugar, né, certo, né? Focada nas coisas de Deus e tudo. E aí que o Senhor foi conduzindo, então. E, tipo, literalmente, como você disse, né? Como se
o Senhor tivesse jogado o Yuri no meu colo. Do assim, nada, do Deus nada. falou, toma. É ele. Toma aí, que chegou, Pega aí. é seu. Pega aí, você não vai ter trabalho nenhum. Só comprar uma passagem pro Brasil. Né? Então Muito bom. foi muito isso, muito cuidado do Senhor. E agora, não só você esperou pela pessoa certa, né, pra conhecer a pessoa, pra começar esse relacionamento, como agora que vocês já estão noivos, já se conheceram pessoalmente, você está esperando pelo casamento pra Sim. usufruir do melhor desta terra, se E podemos não, dizer e não assim. só isso, eles nem se beijaram. Eles nem se beijaram. Eles não se beijaram. E conta pra Sim. gente, Bela, vocês tomaram a decisão de não se beijarem até o altar, não é isso? Sim, porque a gente sabe, né, gente, que o beijo, ele acaba que ele gera outras coisas, né, naturais, né, mas que, enfim, foram separadas pra gente viver num relacionamento, num compromisso. E é interessante a gente pontuar isso, né, porque hoje a gente vê isso, meninas, né, mulheres, enfim, se relacionando com pessoas pra cobrir, né, essas demandas, essas carências, essas muitas vezes expectativas, e que depois as pessoas se frustram, né, porque talvez, enfim, não era aquela pessoa, né, enfim. E a não gente, bate. inclusive, quer chegar nesse lugar, que o que você acha que Deus espera de um relacionamento, né? Falar sobre santidade, qual é o malefício também dessa entrega antes do casamento. Exato, porque a gente acaba se envolvendo além da medida, né? Quando a gente se relaciona com alguém, existe uma troca ali, né? Íntima mesmo, né? É como você disse também, uma parte da gente é colocada dentro de outra pessoa, né? Coração, a gente divide coração, a gente divide... Você tá dando uma parte de Exato. você pra pessoa quando você entra nesse relacionamento tão íntimo, né? Nessa entrega tão íntima, a uma partilha, né? A Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Exato. Você partilha ali mesmo um pedaço de você com a pessoa. E se há um rompimento, né? É uma dor Sim, insuportável, né? Muito doloroso. Muitas pessoas não sabem lidar com isso, né? Enfim, a gente vê histórias, né, de suicídio e tudo. Mas por quê? O relacionamento, gente, ele é algo que é pra testemunhar, né? Pra manifestar uma realidade que, na verdade, foi gerada no coração do Senhor, quando ele gera o homem, né? Então, a relação do homem com a mulher, ela serve para expressar isso, para expressar a realidade de Cristo, a igreja, né? A gente sabe que esse casamento ele vai acontecer, né? Quando o Senhor retornar e tomar a sua igreja, né? Então, é isso, precisa haver esse solo, né? De santidade, de entrega, de intimidade, de relação, É de muito compromisso. interessante, tô aqui lembrando que no início, né, na criação, Deus fez todas as coisas, ele criou tudo e ele estava sempre dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando ele criou o homem, ele falou, isso é muito bom. E pronto, o homem estava ali em contato direto com Deus, com a natureza, aquela coisa maravilhosa. E Deus fala uma vez, isso não é bom. Não é bom que o homem viva só. Exato. Então ele estava ali com o Criador. Não existia pecado ainda. Pensa, perfeição na criação, contato direto ali com o Criador. Mas Deus diz, não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque o próprio Deus não é um Deus solo, né? Ele é um Deus trino. Então, ele faz o homem também com essa necessidade de partilhar a vida com alguém. Sim, de se relacionar. De se relacionar. De ser um com outra pessoa. De não ser solo, né? De ser complexo. De ser um ser complexo. Por isso é que ele disse, aí o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois vão se tornar uma só carne. E por isso a importância, né, dessa espera, e por isso a importância desse compromisso de ser realmente um relacionamento que dure a vida inteira, que seja mesmo para a glória de Deus. Sim. Por isso é que muitas pessoas veem, né, como uma prova, mas por que eu tenho que esperar? Ou como uma regra. Não, vou fazer isso porque eu tenho que obedecer, é uma regra. Mas não vê que é um presente de Deus, né? Algo que Deus fez pro nosso próprio bem, não é? Porque ele quer que a gente usufrua do melhor dessa terra. E da melhor forma, né? Exato. Porque existe uma forma plena, especial, de você viver relacionamento. E é isso que vocês falaram. Quando isso é rompido, existe uma dor, existe uma... existe realmente algo que você percebe que não é do Senhor, né? Por isso, alguns relacionamentos acabam e, com certeza, a mulher sente muito mais isso,
né? Por se entregar e se sentir usada, enfim. E a gente pode entrar aí em tantos outros casos, assim. E quando a gente pensa realmente naquilo que o Senhor quer e como Ele criou, a forma como Ele criou, realmente traz um afago para o nosso coração. Afinal, estar no Senhor não é só gerar recompensa, é você realmente sentir, nossa, tudo que Deus criou é bom. E num tempo certo, da forma certa. Sim. E existe um prazer nesse processo, existe um prazer gerado nesse tempo de espera, existe amadurecimento nesse tempo de espera. É tanta coisa, né? E é incrível. Agora, Bela, e os casais que não conseguem? Que não conseguiram esperar. O que você diria para os casais que estão tentando, né? Quiseram honrar a Deus de alguma forma no seu relacionamento, mas caíram na tentação, não conseguiram esperar. Ainda existe esperança? Sempre há, gente. O Senhor, Ele é pleno em misericórdia. A palavra dele diz isso. Cada manhã, misericórdia se renova. Vai ter música também nesse episódio. Mas sim, gente, o Senhor, Ele é rico em misericórdia e graça. Só que precisa existir esse arrependimento, né? Essa consciência. Genuína. Exato. Sobre essa quebra de aliança, né? Então, é preciso se posicionar. Se arrepender, ambos, né? Tanto a mulher quanto o homem. E se colocarem nesse lugar de cuidado, de tratamento do Senhor e esperar mesmo. Até o momento oportuno, né? Até o dia do casamento. Até o dia. Que esse dia chega, gente. E é maravilhoso. É muito bom se relacionar. Amar e ser amado. Ai, gente, nosso podcast tá muito romântico, né? E eu, assim, já tô pensando, tá chegando no fim. Não. Foi muito gostoso, foi Que fluido. delícia, foi muito gostoso. delícia falar sobre Amiga, isso. muito obrigada por você estar aqui, por você aceitar esse convite, por você dividir o seu coração com tantas pessoas, não só comigo, com a Dé, mas com as pessoas que estão nos assistindo. Envia mesmo, amiga. Envia pra sua amiga. Porque é muito bom a gente falar sobre isso com tanta naturalidade. Um assunto tão íntimo, né? Um assunto Obrigada, íntimo. Bela, por aceitar partilhar algo tão íntimo, né? Tão seu e do Yuri com a gente. Mas você sabe, né? Que vai abençoar muitas vidas. A gente sabe que vai falar com muitas mulheres que estão aí nessa espera. Mulheres que não conseguiram esperar, mas estão querendo esperar agora. Mulheres que querem amar e honrar o Senhor, né, em santidade. Então, muito obrigada, Bela. Isso, nada. Eu que agradeço, gente, essa oportunidade. Muito feliz de estar falando sobre isso. É algo que queima no meu coração, né? Esse assunto santidade, tempo de espera, de processos, de encontrar graça no processo. Isso tudo faz parte da minha caminhada, né? Muito bom dividir isso com vocês. Espero que tenha trazido respostas pro coração de vocês que estão ouvindo também. A mulherada que tá esperando, ó, a esperança pra você. Sim, gente. Você não está encalhada, você está ancorada. E se você tá assistindo a gente pelo Instagram, eu convido você a ir no YouTube, que tem esse episódio completo. Também a estar escutando a gente pelo Spotify, Apple Podcast. Eu sempre falo Apple Spotify. Convido também você para estar conosco, a apoiar esse projeto, a seguir a Loja Céu e Terra, seguir o Céu e Terra, acompanhar a gente. Nós temos muita coisa para esse ano e nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui e pela oportunidade de você estar aqui também. Um beijo, galera. Até o próximo episódio.